Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Souza e serei o vosso moderador desta noite. Esta noite voltamos com mais um Conheça as Jotas, desta vez com a JCP, apresentada aqui pela pessoa da Inês Rodrigues, membro da Direção Nacional da JCP. Inês, começar desde já por agradecer teres aceito o nosso convite, é sempre um prazer. Não é o primeiro partido à esquerda, mas é o partido mais à esquerda que tivemos até agora. Portanto, eu fico sempre feliz por termos a chance de conseguir mais diversidade aqui no nosso programa. Portanto, começar com a primeira questão que eu faço sempre da praxe, que é pedir que faças aqui uma breve apresentação do que é a JCP e do que é o PCP. Ok, bem, olha, se calhar começo por dizer que o PCP, como diz os seus estatutos, e como acho que é conhecido, é o partido que se caracteriza por ser o partido da classe operária e de todos os trabalhadores. É um partido que nasceu a 6 de março de 1921, que, portanto, no próximo ano realiza 100 anos de existência, e naturalmente destes 100 anos muito havia para contar, mas acho que do passado e da história do partido interessa colocar alguns apontamentos, nomeadamente, ele ter nascido da necessidade que os trabalhadores portugueses sentiram em 1921 e antes, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, de terem um partido que encabeçasse a luta pela melhoria das condições de vida do povo português. Em liberdade, desde a sua criação, teve pouco tempo, porque poucos anos depois, com o golpe militar, passou à clandestinidade. E na clandestinidade até acho que é o período onde mais se conhece da história deste partido, da resistência antifascista, onde muitos eram torturados, muitos assassinados por defenderem a liberdade do nosso povo, e não só, o fim da guerra, a paz, melhores condições de trabalho, mais direitos para as mulheres, uma série de vontades que o povo tinha. E daí a importância de ter havido também um Partido Comunista Português que nunca se rendeu durante esse período, e depois, naturalmente, com a Revolução de Abril, muitas foram as conquistas que a gente trouxe e que Abril abriu portas e que ainda não se fecharam e acredito que nunca se fecharão, como a escola pública, o Serviço Universal de Saúde, o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos, lutas que não terminaram e que o Partido Comunista Português encabeça desde aí. Daí também a pertinência de existir este partido na vida política nacional de hoje. E pronto, acho que sobre o partido era um bocadinho isto. A JCP, por si só, é a organização juvenil do Partido Comunista Português. Celebrou ano passado 40 anos, desde a sua unificação, e é o espaço onde os jovens têm para discutir os seus problemas, e não só para refletir sobre tudo o que envolve a sua vida, mas acima de tudo um espaço de ativismo, de atividade política nas suas escolas, de luta pela construção de um futuro melhor para todos os jovens e que a juventude portuguesa... Eu acho que é muito difícil é impossível falar-se de democracia em Portugal sem se falar do PCP. Acho que o PCP é dos partidos mais conhecidos, se bem que o PSD ou o PS tem tido mais protagonismo nestes últimos tempos. Acho que o PCP é sempre dos partidos basilares da democracia portuguesa. Nós, antes de termos começado a gravar oficialmente, estávamos a falar aqui um bocadinho sobre a estrutura da JCP. Consegues-nos dar aqui um bocadinho uma chega sobre como é que isto funciona, como é que vocês estão organizados? Pronto, a JCP procura ter intervenção e organização em tudo o que seja escola básica, secundária, escola profissional, instituição de ensino superior e locais de trabalho onde existe naturalmente juventude por todo o país. Nós organizamos prioritariamente por coletivos de escola, quer no ensino secundário, quer no ensino superior, ou coletivos de locais de trabalho. Depois, naturalmente, proporcionamos um espaço a que jovens de várias partes do país que têm interesses comuns, que passam por momentos na vida que são muito semelhantes, tenham ali um espaço para discutir
e definir quais são as prioridades de intervenção da JCP na sua escola, no seu setor, na sua associação de bairro, no seu local de trabalho. E pronto, é um bocadinho assim, a gente estava a falar que a JCP não se organiza por conselhia, porque efetivamente vimos, com a experiência também que 40 anos de história também nos dá, como é que conseguimos ter a melhor intervenção possível junto da juventude portuguesa, e tem sido assim desta forma. Excelente, excelente, excelente. Vamos passar então aqui para a nossa segunda questão, que tem a ver um bocadinho com a ideologia do PCP. Portanto, perguntar-te a pergunta básica, portanto, o que é que constitui ideologicamente o PCP? Nós sabemos pelo próprio nome que é um partido comunista, sabemos pela sua história que é um partido marxista, só que ambos estes termos conseguem ser um bocadinho mais difíceis de perceber do que parece à primeira vista, não é? Portanto, nomeadamente o termo marxista, porque entre marxismo-leninismo e trotskismo, ou até mesmo com os comunistas existe muito aquela preocupação do stalinismo ou não, portanto há todo aqui um espectro de comunismo e de marxismo que gostava de perceber onde é que o PCP muito concretamente se coloca. O PCP tem reafirmado congresso a congresso que tem como base teórica o marxismo-leninismo, uma concepção materialista e dialética do mundo, que é um instrumento científico de análise da realidade e guia para a ação constante, que se enriquece através da prática e que, portanto, nunca poderá ser dogmático. Nós, então, como partido marxista-leninista, temos como objetivos supremos e conhecidos a construção de uma sociedade socialista a caminho do comunismo, e que nada mais é do que uma sociedade livre da exploração do homem pelo homem, livre de desigualdades, injustiças sociais, flagelos sociais, uma sociedade em que o desenvolvimento técnico, as forças produtivas, o desenvolvimento tecnológico possa estar a favor dos trabalhadores e do povo, e não apenas no bolso de alguns. E eu acho que a forma mais fácil de entendermos isto é ver como é que a gente aplica todos os dias a ideologia no nosso trabalho cotidiano e prático, não é? Costumo dizer, e dizemos todos, que o PCP tem um único compromisso, que é com os trabalhadores e o povo português. E a gente mostra isso tanto na Assembleia da República, mas acima de tudo, todos os dias, quando vamos fazer ações de contacto à porta das empresas, porque queremos conhecer os problemas daqueles trabalhadores, queremos perceber quais são as suas maiores reivindicações, e quando trabalhamos tanto para organizar esses mesmos trabalhadores e a juventude nas suas escolas também, pela construção e pela materialização dessas suas reivindicações. E acho que é através deste trabalho cotidiano que a gente consegue construir uma sociedade livre de exploração, uma sociedade livre de guerra, uma sociedade em que quem trabalha, quem produz, tenha direito àquilo que trabalha e que produz. E tu sentes que existe alguma, por exemplo, uma coisa muito comum ver-se, por exemplo, a Juventude Popular costuma ser mais conservadora, se calhar, que o CDS, a JST também um bocadinho mais à direita, a JS um bocadinho mais à esquerda do que o PS. Tu sentes que no caso do PCP e da JCP há um alinhamento, ou a JCP está um bocadinho mais, não sei se estaria um bocadinho mais à esquerda ainda? Como é que tu sentes que existe aqui um alinhamento perfeito? Ou... Eu acho que este alinhamento se vê também, mais uma vez, pela prática e pela forma como nós nos organizamos e intervimos, não é? Porque no PCP e na JCP, sendo que há militantes que são de ambas as organizações, há militantes que são apenas da JCP, depende de muitos fatores, mas temos aqui um espaço onde podemos colocar todas as nossas questões, refletir sobre tudo e mais alguma coisa, e através desta discussão coletiva traçar uma linha, uma orientação que nos permita intervir de forma muito prática e de forma unida. E é essa unidade no trabalho e na ação que também permite que haja este alinhamento entre a JCP e o PCP, e que haja também, congresso a congresso, este afirmar que a JCP é a juventude do Partido Comunista Português e partilha dos ideais do Partido Comunista Português, e está aqui ao lado dos trabalhadores e do povo e da juventude para construir esta sociedade que a gente fala, mas também lutamos todos os dias.
Sim, com certeza. Então vamos passar aqui um bocadinho à nossa questão. Nós estamos ainda com bastante tempo, estamos a ser algo rápidos. Portanto, se houver alguma coisa que tu quiseres levantar, mais do que à vontade. Há aqui uma questão sobre a JCP, e sobre o PCP em particular. Portanto, todos nós sabemos numa escala de esquerda ou direita onde é que o PCP se coloca, mas existe aqui outra escala que é uma versão conservador ou liberal. Portanto, por norma, até pode-se traçar este paralelismo um bocadinho com o Bloco de Esquerda, em que sabemos que o Bloco de Esquerda é um partido muito liberal na ala da esquerda, enquanto o PCP é visto como um partido bastante conservador. Portanto, primeira questão: tu concordas com esta afirmação ou não? Achas que o PCP é um partido. Ou onde é que colocarias o PCP nesta, e a JCP também, nesta escala de mais conservador ou mais liberal? E segunda questão, que é um bocadinho mais complexa que esta primeira, que é, nós estamos a ver agora todo um novo movimento um novo movimento ideológico à esquerda, não é? Um movimento identitário, muito preocupado com outras causas que não são causas de natureza materialista, como tu disseste, são causas de natureza ao pós-moderno, ou identitária, desde o ambientalismo, o feminismo, as questões raciais, outras por aí abaixo, que se bem que pode-se afirmar, e com alguma razão eu concordo, que tem uma base de classe, uma questão material, há quem já esteja a pôr a dinâmica muito para além disso. Como é que tu sentes que a PCP e a JCP se enquadram agora nesta dinâmica destes novos movimentos à esquerda? Sentes que as coisas estão a sair um bocadinho do controle ou da linha de uma coisa materialista para uma coisa pós-moderna, ou sentes que o PCP tem-se conseguido adaptar e conseguir enquadrar-se nestes novos movimentos? Portanto, conservador liberal, e como é que o PCP e a JCP têm se enquadrado nestes novos movimentos de esquerda? Opa, sobre a questão de se é conservador ou se é liberal, primeiro dizer que se o Bloco se acha um partido liberal, isso tens que colocar ao Bloco, porque eu se calhar não diria isso. Liberal a nível dos costumes, não é liberal. Sim, sim, a gente tem que ver também o que é que isso significa. Depois, naturalmente, o PCP assume-se, mas desde a sua criação, desde 1921, como um partido progressista. E o que é que isto significa? É um partido que, a par da melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo, olha e sempre se bateu por uma melhoria pelo fim das desigualdades, né? Por todo o tipo de desigualdades. Até porque achamos, e a realidade prova-nos, que não existe uma coisa sem a outra, né? Não pode existir uma verdadeira emancipação do nosso povo, dos trabalhadores, um verdadeiro estado de igualdade entre todos, se existir discriminações raciais, se existir discriminações de orientação sexual ou sexuais, se existirem orientações de sexo, não é? Não é possível. E como tal, a gente, não vou usar essa escala porque não entendo bem, mas sem dúvida que nos vemos e que provamos na nossa ação que somos um partido progressista, porque repara, o que é ser conservador? Ser conservador é que é conservar o estado em que as coisas se encontram. E nós, naturalmente, se queremos transformar o mundo, não queremos conservar esse sistema, queremos transformar... Mas, Inês, permites-me só fazer aqui uma provocaçãozinha. Existe uma área que então que o PCP é muito conturbada, em particular, que é a questão da tauromaquia. E existe aqui um consenso que é feito entre aquilo que são as tradições populares, que eu sei que o PCP tem muito essa preocupação, porque realmente são uma coisa dos trabalhadores e do povo português diretamente, que muitas vezes vai ao encontro negativamente com uma agenda mais progressista. Como é que vocês fazem depois este equilíbrio? Então, opa, sobre essa questão muito em particular, dizer que nenhuma transformação pode ser imposta. Isso é um princípio que a gente defende e que temos visto o mau resultado que dá de tudo o que é imposto ao povo. Nenhuma transformação pode ser imposta, e como a gente não impõe o aumento do salário, porque é uma reivindicação que vem da classe trabalhadora, não podemos impor coisa nenhuma. Porque é muito diferente, por exemplo, da imposição que estava contra a IVG. Naturalmente, eu ia-te dar este exemplo mais à frente, mas olha, a IVG foi uma das maiores lutas da juventude portuguesa, uma das maiores lutas da JCP e do PCP, que foi mesmo o PCP na Assembleia da República que conseguiu abrir caminho. Mas pronto. Para quem lá em casa não sabe o que é IVG, podes explicar um bocadinho? É a intervenção voluntária da gravidez, a pedido da mulher. Pronto, não querendo aqui fugir da questão, né, de todo, dizer isto, pronto, nada pode ser imposto. E também que a gente olhe um bocadinho para o debate político nacional,
sempre que, quando foi colocada na Assembleia da República, destas últimas vezes, a proibição da tauromaquia, né? Por exemplo, né, quando a gente discutia, quando o governo apresentava aquele pacote de medidas laborais que eram totalmente danosas aos trabalhadores e aos jovens trabalhadores, surgia sempre uma destas questões que queria tirar um espaço de discussão àquilo que ia efetivamente doer Sim, 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 à sem maior sombra de parte dúvidas. da população nacional. E trabalhadores somos todos, não é? À maior parte da população nacional. E o que o PCP sempre fez é não embarcar nesse tipo de discussões para camuflar outras que são efetivamente muito importantes, nunca tirando a importância desta, nunca incentivando a reflexão, porque efetivamente é algo que tem que ser muito debatido, quer nas organizações do partido, quer nas organizações sociais, nas associações, é algo que tem que efetivamente ser debatido muito pela população portuguesa, porque só através desta discussão, desta elevação dos valores, é que conseguimos aprovar este tipo de medidas e dar Claro, estes claro, saltos, claro, claro. não é? Nada pode E no ser geral feito. parece que é uma coisa que acaba por acontecer pouco, não é? Estes tópicos são sempre muito pouco discutidos. Agora, com a questão da eutanásia, por exemplo, também foi uma coisa que passou muito ao de lado, muito ao de leve, infelizmente. Ahm, Muito obrigado pela tua resposta, Inês. Vamos passar então aqui para aquilo que se afigura ser o último bloquinho da nossa entrevista, se bem que ainda estamos com Olha, algum tempo, desculpa, que eu é... só queria colocar então esta questão que também colocaste das questões Diz, 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 diz. identitárias, porque eu tinha aqui uma série Desculpa, desculpa. de exemplos para dar, Claro, até para claro, claro, ajudar claro. à juventude que se calhar pode não ter memória destas lutas que foi o PCP que travou e que disputa há muitos anos, não é? Os direitos LGBT são discussão nas organizações do partido e são parte da sua intervenção há muitos anos. Foi o Partido Comunista Português que abriu portas à união de facto entre casais do mesmo sexo. Foi o Partido Comunista Português, como estava a dizer, que abriu portas à IVG, à intervenção voluntária da gravidez por vontade da mulher. Tenho aqui uma série de exemplos. Olha, a importância da educação sexual nas escolas, né? Uma luta da juventude tão grande, de várias gerações, que foi concretizada, mas que ainda não morreu, porque tem que efetivamente ser efetivada nas escolas. Precisamos de uma melhor educação sexual nas escolas. Gostava de dar também uma nota sobre questões ambientais, né? Que muito têm sido faladas e discutidas, porque efetivamente há essa necessidade neste momento, mais do que nunca, discutir isto, mas discutir isto de forma justa e não colocando a responsabilidade total da degradação ambiental, da degradação dos recursos naturais num indivíduo. O que a JCP e o PCP fazem há muitos anos é afirmar que o capitalismo não é verde, e que é este sistema e esta forma de produção capitalista que está efetivamente a acabar com todos os recursos naturais, a prejudicar os solos, as águas, e que é necessário uma mudança de sistema para conseguirmos efetivamente resolver este problema, porque a tecnologia existe, a tecnologia não está de todo, ao dispor dos povos deste Claro, mundo. sendo que até a lógica hoje em dia que nós vemos predominante nas questões ambientalistas acaba por ser muito essa do individual, não é? Parece que há esta retórica: se tu reciclares, se tu deixares de consumir as palhinhas de plástico, vais conseguir fazer a mudança, enquanto realmente há, na vossa visão, pelo menos, condições mais sistémicas que têm que ser resolvidas. E isso é outra coisa que também aqui não acabámos por não falar, mas também é uma altura que vocês, existe esta coligação que é a CDU, que tem um outro parceiro de coligação. Eventualmente vamos ter o PEV aqui, mas aproveitava e pedia-te já também que pronunciasses um bocadinho sobre isso, já que temos falado de ambientalismo. Sim, pronto, olha, a coligação com o PEV da CDU não é nova e o PEV é, por si só, um partido com muito estudo e muita ação concreta nestas questões que os companheiros do PEV vão ter melhores capacidades para responder do que eu. Mas o Partido Comunista Português também tem a sua reflexão sobre questões ambientais e não estamos só a falar de uma mudança de sistema. Porque para isso construímos todos os dias e lutamos todos os dias para essa mudança. Mas há coisas concretas que têm que ser aplicadas e que sucessivos governos, amarrados totalmente àqueles que são os desígnios da União Europeia, têm ignorado, mas há soluções concretas que a gente tem que aplicar para o nosso país, né? A questão do investimento nas fontes de energia renováveis, nós temos capacidade para melhorar muito aí. A questão até que é muito falada e que eu acho que sempre nos disseram que é pouco jovem, a questão da produção nacional.
A gente tem capacidade de produzir no nosso país, de produzir com qualidade e com respeito pelo meio ambiente. Mas por ordens da União Europeia, por vontades políticas destas sucessivas políticas de direita, continuamos a importar a maior parte de coisas que podíamos estar a produzir no nosso país com muita melhor qualidade, com mais respeito pelo meio ambiente. Isso, já para não falar na questão da viagem, de transportar alimentos, e não estou só a falar de alimentos, mesmo coisas industriais, não é? Pronto, é uma questão que é vista muitas vezes como um pouco jovem, mas que não tem mais. Se há futuro, é este o futuro, e temos que olhar para isto. Sobre dúvidas. Vamos ter que passar então agora, entretanto a nossa margem de manobra já foi reduzindo, mas ainda vamos a tempo. Passando aqui à última secção, que é a secção que é feita aqui um bocadinho, faço sempre todos estes programas, que são um apanhado das críticas que mais vemos ser feitas aos vários partidos. Eu tenho aqui 4 críticas para te apresentar e saber qual é que é a tua opinião sobre os mesmos e saber a validade. Portanto, a primeira é que o PCP é um partido com uma base militante já muito idosa, também em parte por ser um partido histórico e sem grande capacidade de regeneração. Há aquela ideia que o PCP tem aquele eleitorado fixo, que são aqueles 10-11%, e que a tendência será que eles vão morrendo e desaparecendo. Tu vês alguma validade nesta crítica ou nem por isso? Naturalmente vou dizer que não. E há aqui formas mais fáceis e se calhar mais difíceis de vermos a coisa. Por exemplo, se queremos ver isto aqui refutar totalmente logo desde o início, podemos olhar para o grupo parlamentar do PCP e ver que na Assembleia da República é um dos mais jovens. Mas depois há aqui coisas muito próprias da vida do partido que não podem ser ignoradas. A campanha que a gente teve de reforço do partido nos locais de trabalho, a campanha dos 5.000 contactos, que acabou em março deste ano, foi uma campanha com muita força e que reforçou o partido onde a gente precisava de reforçar, nos locais de trabalho, junto da população ativa que produz e que se sente a exploração mais diretamente. Depois, naturalmente vou falar do papel da JCP, que neste quesito é muito importante, né? A JCP é uma organização autónoma, mas é efetivamente a ligação do PCP à juventude. E a JCP é uma organização que, como sendo uma organização juvenil, é constituída unicamente por jovens, pelos mais diferentes jovens deste país. A sua direção, os seus órgãos de direção, todos os seus espaços de discussão são constituídos por jovens. E eu acho que numa organização como o PCP e a JCP pode ser considerada uma organização de idosos quando mantém uma atividade tão intensa, que é cotidiana, que é diária. Sim, mas em parte existe, desculpa estar a interromper, existe muito uma preocupação que eu em parte se calhar também tenho visto do lado, por exemplo, da juventude popular, que é a questão, por exemplo, cada vez se calhar menos jovens têm a capacidade de se identificar como conservadores hoje em dia. Da mesma forma como, não sei se tu sentes ou não, que menos jovens têm a capacidade de se identificar diretamente com a luta de classes em oposição, se calhar com outras ofertas mais atraentes, percebes o que é que eu quero dizer? Ou mais contemporâneas. Não é o que a gente verifica na nossa atividade diária, Sim, não é? sim, Porque sim. quando vamos a uma escola perguntar, então, mas qual é que tu achas que são os problemas maiores da tua escola? Qualquer estudante consegue perfeitamente e muito rapidamente identificar que ou a minha escola precisa de obras, ou efetivamente não tenho funcionários suficientes na minha escola para a escola funcionar em condições, ou lembro-me que na altura em que a gente ainda não tinha conquistado a questão dos manuais escolares, era a questão que mais vinha, era os meus pais, no regresso às aulas é muito difícil porque os manuais escolares são uma grande despesa, a gente vai a uma faculdade e não há nenhum estudante que não coloque a questão da propina, se calhar agora ainda mais a questão do alojamento, e portanto isto é sem se aperceberem que estão a fazer política, e isto que estão a dizer é muito político. Claro. E quando percebem como é que a JCP se organiza, o que é que a JCP discute, que não se fica apenas pela escola, né? Fica-se por muitas outras aspirações que a juventude tem, quer que seja do acesso à cultura, à produção cultural também, ao acesso ao desporto, acesso ao movimento associativo, a ter tempo de ser jovem. Numa conversa de 5 minutos,
conseguimos perceber que a juventude tem muita vontade de se organizar, pode às vezes não ter tempo, porque Uhum. tanto nas escolas e acima de tudo nos locais de trabalho, com o excesso de carga horária que esta juventude tem nas costas, pode efetivamente vir esse argumento do não tenho tempo, mas vontade não falta a estes jovens de se organizarem e de se organizarem na JCP e de Sim, sim, conhecerem o sim. que é o PCP e de perceberem e de reconhecerem a importância de se juntarem a esta luta. Boa, boa, boa. Passamos então aqui à nossa segunda crítica, que é um bocadinho aquela que se calhar pode ser a mais polémica e a que às vezes mais para sobre o PCP e a JCP. Portanto, hum, ainda há pouco tempo acho que até foi questionado ao João Ferreira precisamente esta situação num debate parlamentar, num debate sobre as presidenciais, que é a ligação entre o PCP e o apoio a certos regimes, como nomeadamente a Coreia do Norte, Cuba, a China, antiga URSS, mas muito em particular com a questão da Coreia do Norte. Como é que se faz essa ligação? Vocês acham que existe uma proximidade? Qual é que é a vossa visão em relação a esses regimes que hoje em dia são muito mal vistos a nível ocidental, mas por isso mesmo é que eu gostava de saber a vossa opinião sobre o assunto. Opa, primeiro dizer que o PCP é o Partido Comunista Português e que, como estava a dizer há pouco, tem um único compromisso, que é com o povo português. Mas como é um partido marxista-leninista, como também já estávamos a ver, para além de ser um partido com forte intervenção no plano nacional, é também um partido internacionalista que naturalmente se solidariza com a luta dos povos pela sua emancipação, contra a exploração, contra o imperialismo, contra o fascismo e, naturalmente, com os partidos e as organizações que encabeçam essa luta, com vários partidos comunistas, mas também organizações e partidos anti-imperialistas que não se assumem como comunistas ou socialistas, e pronto. E dizer que a luta dos povos naturalmente merece esta posição de solidariedade do PCP e da JCP. A JCP faz parte da Federação Mundial da Juventude Democrática e da sua direção e tem aqui uma forte ligação internacionalista às juventudes que lutam por este mundo fora, pelo mundo novo. E depois dizer também que, apontando naturalmente críticas, apontando algumas incoerências, como acreditamos que ao povo português cabe decidir o seu destino, também defendemos que a qualquer outro povo do mundo cabe também decidir das suas vidas e dos seus destinos e, portanto, não podemos embarcar nesta ideia de que muitos países e até a União Europeia embarcam de querer intervir sobre a vida dos outros povos, porque não temos de todo esse direito, como também gostávamos que o imperialismo, quer da União Europeia, quer dos Estados Unidos da América, não intervissem né, na vida do povo português. E pronto, Uhum. acho que respondi um bocadinho com isto. Sim, 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 não, com certeza, com certeza. Vamos passar então aqui à nossa terceira pergunta que tem a ver com. Isto acaba por ser, se calhar, duas acusações que são apresentadas, juntadas numa só. Portanto, a primeira tem a ver com a ortodoxia, especificamente do PCP. Portanto, há muito esta visão que o PCP é dos partidos comunistas mais ortodoxos a nível europeu, mesmo em comparação com o resto dos seus congéneres europeus, muito também por causa de uma tradição vinda do próprio Álvaro Cunhal, que era uma figura bastante ortodoxa no seu pensamento. Portanto, gostava de te perguntar se tu vês que sim, em comparação com o resto dos partidos comunistas europeus, se o PCP mantém um certo caráter ortodoxo muito mais vincado que os restantes, ahm, e se isso é bom ou se isso é mau, não é? A segunda questão tem a ver um bocadinho com a legalização dos partidos de ideologia comunista. Isto é uma acusação que se vê muito ver de setores muito mais à direita, que costumam dizer, da mesma forma que constitucionalmente é legal partidos de natureza fascista, também devia ser ilegal partidos comunistas por causa das atrocidades cometidas no URSS ou não. Ahm, eu presumo que tu não participes desta crítica, mas gostava de saber como é que vocês respondem a essa situação, essa Opa, acusação. então, se calhar começar por dizer que o PCP mantém ótimas relações com os partidos comunistas, e não só comunistas, mas progressistas da Europa e do mundo. Pronto, é um bocadinho o que eu dizia há bocado. A gente solidariza-se, mantém uma ótima relação.
isto de estar-lhes a dizer que nos criticam por sermos os mais ortodoxos, também já ouvi o contrário. Pronto, acho A que sério? já ouvi o contrário, acho que é muito, não por parte destas organizações, mas por pessoas que por aí falam, acho que parte muito de preconceitos e de um desconhecimento daquilo que é a ideologia, mas daquilo que é a prática. E como a gente tem compromissos internacionalistas, temos muitos compromissos no plano nacional e o maior compromisso é com o povo e com os trabalhadores. Depois, desta questão de no Parlamento Europeu se ter comparado o comunismo ao fascismo de se querer legalizar partidos comunistas, dizer que não se pode comparar uma coisa que combateu a outra. E em Portugal nós temos muito viva ainda na memória coletiva e na memória da juventude, não achem que não, na memória da juventude, esta certeza que o Partido Comunista Português foi fundamental e que todos os antifascistas foram fundamentais no derrubo do regime fascista que se viveu em Portugal. E quando é a libertação do povo, quando é a libertação do mundo, da exploração do homem pelo homem, o outro é exatamente o contrário, e é o filho deste sistema também em que vivemos, né? Pronto, a gente vê quem afirma este tipo de coisas a espantar-se ao mesmo tempo com a ascensão da extrema-direita, quer na Europa, quer em Portugal. Não é surpresa nenhuma, não é de todo inocente, e a gente combate o fascismo diariamente e estas ideias fascisantes, estando nas empresas, como tivemos, olha, na rua no último sábado, a lutar provavelmente pelo salário, porque não nos limitamos a resistir, queremos é avançar na melhoria das condições de vida do povo e da juventude, e é assim que a gente combate o fascismo e este tipo de ideias. Sim, sim, sim. Vamos então agora para a nossa última questão aqui das críticas. Depois nós fazemos sempre uma questãozinha muito rápida só para fechar aqui o programa. Esta quarta crítica foi uma que já foi falada aqui várias vezes ao longo desta conversa, mas que vou voltar a fazer outra vez porque acho importante que fique mesmo vincada esta ideia e que a tua resposta fique mesmo presente na cabeça dos nossos ouvintes. Portanto, uma das preocupações que as pessoas têm, nomeadamente se alguém mais à esquerda tivesse a questionar entre ir para a JCP ou ir para outros partidos, como por exemplo o Bloco de Esquerda ou até certas circunstâncias o PAN, uma das questões que surge é a capacidade de adaptação ideológica da JCP. Portanto, há se calhar uma preocupação que a JCP seja muito vincada naquele um caminho das questões materiais e não muito capaz de se adaptar aos novos problemas, aos novos desafios e às novas correntes de pensamento e de preocupações que estão a surgir. Tu achas que há alguma validade nesta crítica? Achas que é certo e benéfico que se mantenha a certeza de um determinado caminho? Ou achas que a JCP tem a capacidade de se adaptar a novas formas de pensamento e novas formas de ver o mundo? Repara, da experiência que tenho e daquilo que conheço da organização e mesmo do partido, um jovem adere à JCP pelas condições concretas em que vive. E pela consciência de que é possível melhorar a sua vida. De que o desemprego, por exemplo, o desemprego jovem não é inevitável. Saber que a precariedade não é inevitável, de que a escola pública merece e é possível que seja muito melhor, de que possamos todos e muitos mais ir para o ensino superior. E são estas condições e outras também que fazem um jovem aderir à JCP. E não tanto assumir-se do princípio que se é marxista-leninista, porque tu vais a uma escola e a maioria das pessoas não sabe isso, e naturalmente, Claro, não é? claro. Nem eu sabia quando aderi à JCP, e aderi porque tinha na minha escola 2 camaradas a fazer uma ação de contactos e depois de 5 minutos a falar com eles percebi que tinha que estar organizada para conseguir melhorar a minha vida e a vida da minha família e dos meus colegas também. E portanto, mesmo no partido, quando um trabalhador ou não trabalhador decide tomar partido neste partido, vai porque sabe que foi o PCP que lhe conseguiu aumentar o salário, que é com o PCP, estando organizado no PCP, que consegue efetivamente melhorar as suas condições de vida. E acho que, pelo menos no nosso partido e na nossa organização, é assim que as pessoas nos chegam, e raras são os jovens que chegam à JCP afirmando-se como marxistas-leninistas, mas conhecem muito bem na prática aquilo que a gente defende e sabem muito bem que é aqui que vão conseguir transformar o mundo. Pronto.
Excelente, excelente. Inês, estamos mesmo a chegar aqui ao final do nosso programa, portanto, mesmo última pergunta de todas, e a nossa pergunta sempre de fecho é: o que é que tu dirias a um jovem que é claramente politizado e está com interesse em seguir uma ação política particular na JCP? Pá, eu diria para virem, para refletirem, para intervirem, para lutarem, para avançarem, para toda a juventude que percebe que estas inevitabilidades que nos colocam, agora até a reboque da pandemia, mas antes com muitas outras justificações, quer da precariedade no trabalho e na vida, quer do desemprego jovem que agora se chegou a níveis como a gente já não via há muito tempo, que nos lembram o tempo da Troika, quer do problema da habitação, que neste momento é um grande impedimento da emancipação da juventude, quer da dificuldade que tem de aceder à cultura e de produzirem, não é? Quer uma escola, pá, que seja uma escola para todos pelo fim dos exames nacionais, a malta que tenha esta consciência e que não tenha, mas queira perceber o que é JCP, que venha, que procure um centro de trabalho do Partido Comunista Português, ou que apanhe um camarada à frente da sua escola e que converse um bocadinho, porque aqui tem efetivamente um espaço em que não só possa discutir e refletir sobre todos os seus problemas, sobre todos os seus anseios, mas que possa efetivamente ter uma atividade que traga frutos, porque a luta dá sempre frutos. Excelente. Chegamos então assim ao final do nosso programa. Mais uma vez agradecer Inês Rodrigues, membro da Direção Nacional da JCP. Obrigado por teres aceito o nosso convite e da minha parte resta apenas desejar uma boa noite e vemos para a semana. Obrigado.